sentar. Eu gostaria de, nós até mudamos um pouco, e não nós estamos colocando no boletim, mas eu gostaria de pedir aos irmãos diáconos de plantão que nos ajudassem, queridos, no sentido da gente manter a reverência no nosso santuário, Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudessem nos ajudar nesse sentido, Os irmãos me ajudem, por favor, Hoje, queridos irmãos, nós estamos trazendo e estamos vivendo isso, essa palavra desta noite. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, como a gente vai preparando uma mensagem? Como Deus faz? Há várias formas que Deus ele vem falar conosco, às vezes através de uma conversa. Às vezes a gente está orando e Deus vem com a mensagem completa no nosso coração. Essa noite foi um pouco diferente. Eu estava conversando com um irmão em Cristo e ele falou comigo: pastor, eu passei por um grupo de jovens e eu senti uma dor muito forte no meu coração. Aqueles jovens não estavam seguindo um caminho legal. Isso é normal? Aí eu falei: meu amado, isso é muito mais do que normal. Porque a palavra de Deus nos fala a respeito da compaixão. E a compaixão, muitas das vezes, é você sentir a dor do outro como se ela fosse sua. Isso é compaixão. Que bom você estar aqui, bênção. Que bom você estar aqui. E quando a gente fala no sentido de compaixão, tem tudo a ver com o que Cristo fez por nós, com tudo que nós estamos fazendo aqui, porque tudo que está sendo realizado não é para que a exaltação de um grupo ou a exaltação da igreja, mas como nós estivemos cantando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E o tema dessa mensagem de hoje, e o tema do nosso culto da noite é: e a sua graça, ela me alcançou. Irmãos, graça é favor imerecido. Nós não merecemos. E às vezes quando a gente para pensar, e às vezes eu estou com a minha esposa, a gente vem conversando, e a gente fala a respeito das coisas da vida, das coisas como são, das dificuldades, e quando a gente menos espera, a gente fala assim: filha, viu o que Jesus fez? É a graça de Deus. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele vem, nos alcança, por mais distante que nós pensamos estar de Deus. O seu amor nos alcançou, a sua graça nos alcançou. E a palavra de Deus, queridos irmãos, nos diz, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2, verso de 8. Efésios 2, de 8 a 10. A palavra de Deus, ela nos diz assim: meus amados irmãos, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, já há algum tempo a gente vem conversando e falando aos irmãos, e graças a Deus, através da palavra, nós temos buscado essas respostas. Qual o tamanho do amor de Deus pelo pecador? É uma pergunta que a gente faz e muitas das vezes a gente fica matutando sobre isso. Quanto Deus me amou? Por que Deus me ama? Por que Deus se preocupou comigo? A palavra de Deus ainda nos fala a respeito do filho da viúva
de Naim. Ao ler esse texto, a palavra de Deus nos fala sobre duas multidões. Uma multidão que ia sorrindo, acompanhando os milagres de Jesus, e uma multidão que ia chorando. A multidão que estava indo para o sepultamento. E vamos ver o que a compaixão faz. E aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Meus queridos irmãos, a graça de Deus, ela alcança e ela vê a cada um de nós muito mais do que a gente se mostra a alguém. O Senhor nos vê como de verdade nós somos. Nas nossas tristezas, nos nossos lamentos, nas nossas inquietações, nas nossas imperfeições, Ele sabe, cada um de nós, quem somos nós. Fato, queridos irmãos, que não é muito legal a gente falar, né? A gente fala assim, poxa, hoje nós, a Tati principalmente, né? Quando estava se despedindo do seu tio, que era o embaixador do rei, né? Muito querido lá na Igreja Batista, lá em Jardim Guanabara. E queridos irmãos, uma das coisas que a gente pensa é: como é que vai ser o dia de amanhã sem essa pessoa tão importante na minha vida? Na vida daquela mulher era algo muito mais ainda preocupante, porque a palavra de Deus nos diz que ela era uma viúva. E como viúva, queridos irmãos, dentro do costume e da lei judaica, dizia-se justamente o seguinte: olha, se ela perdesse o marido, o filho tinha que cuidar dela, e era o parente mais próximo. Agora, se o filho morreu e ela tinha apenas um filho, todo o seu bem, tudo aquilo que ela tinha e tinha conquistado durante a vida, teria que ser administrado por um parente mais próximo. Talvez a saída dali de Naim era apenas um prenúncio da saída, que ela nunca mais iria voltar para aquele lugar e talvez estar com as pessoas que ela amou e cresceu. O interessante, queridos irmãos, que havia uma multidão que entrava, e parece que junto essa multidão, a que sai para se despedir e a que entra de alguma forma toda feliz para cumprir a obra de Deus. Mas o interessante é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele jamais deixou um coração incontrito e sincero sem resposta. É por isso que a palavra de Deus que diz que nós não ficamos confundidos quando nós chegamos a Ele. E queridos, o fato de Jesus ter sido movido por íntima compaixão é que no seu coração doeu a dor daquela mãe, não só de ter perdido seu filho, mas também a de ter perdido seu marido, e toda a sua estrutura de vida e tudo aquilo que ela pensou estaria mudando. Meus amados irmãos, é a graça. E como a palavra de Deus nos diz, isso foi lá no livro de Lucas, outros evangelhos também nos falam sobre isso, mas em Efésios, Paulo fala a respeito desta graça, porque pela graça sois salvos, a fé. E eu gostaria que você pudesse entender isso no seu coração.
quando nós não merecemos e ainda assim Ele nos ama, Ele está dizendo para nós, olha, querido, como eu amo você e como você é importante para mim. Talvez dentro da sua cabeça você talvez não entenda isso, porque nós vivemos numa sociedade onde existe a troca, onde as pessoas falam, olha, eu vou gostar de você se você gostar de mim, eu vou ser seu amigo se você for meu amigo, eu vou dedicar tempo a você se você dedicar a mim. Mas, queridos irmãos, e totalmente de forma antagônica e de uma forma totalmente despretensiosa, Jesus ama porque Ele ama. Jesus se preocupa porque Ele se preocupa. E ainda, queridos irmãos, que ali naquela multidão, muitos talvez estivessem falando de alguma forma, olha, e agora para onde vai essa mulher? Para onde vai essa mulher? Olha, o que será dessa nossa amiga? A palavra de Deus não diz o seu nome, apenas diz, a viúva de Naim. Era apenas uma viúva. E eu falo, queridos, como muitas mulheres que são viúvas sofrem do escárnio. E muitas das vezes, queridos, eu tenho convivido e a gente às vezes conversa, né? Aí fala, olha, eu fico até com dificuldade às vezes de ir em alguma festividade. Que às vezes são alijadas. Que muitos, queridos irmãos, às vezes não entendem o peso da dor de um coração. Mas eu sei que esse Deus que nos ama e derramou sobre nós essa graça, Ele fala, queridos irmãos, que uma vez alcançados por ela, como a viúva de Naim, como aquele jovem, como cada um de nós que um dia foi alcançado, para que Deus nos alcançou? E Ele continua falando para nós em Efésios, queridos irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não foi porque nós merecemos. Guarda isso. Pastor, eu fui uma ótima pessoa, eu fui um bom filho. Queridos, eu tinha umas discussões teológicas com meu pai, e meu pai sabia como machucar meu coração. Ele falou assim, meu filho, eu fui um mau pai. Eu falei, não, pai, de forma alguma o senhor foi um excelente pai. Sempre foi amigo, companheiro, conselheiro. Rapaz, estava presente em todos os momentos. Tá bom. Fui um mau marido? Não, pai, de forma alguma. Então você está de brincadeira falando que só porque eu não aceitei a Cristo no meu coração eu vou para o inferno? Como é que eu ia responder ao meu pai? E a palavra de Deus, irmãos, é muito mais do que resposta. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se fosse pelos nossos feitos. Um dia eu falei com meu velhão, se fosse por aquilo que a gente tinha feito, talvez de alguma forma Deus ele poderia muito bem nem mandar Jesus Cristo. Mas quando Ele manda Cristo, é justamente, meus amados irmãos, porque nós não podíamos pagar a afronta que um dia cada um de nós fez diante de Deus. E nós não podemos pagar. Não vem das obras, Pai. Não vem das obras, meu irmão. Não vem das obras, meu amigo. Talvez você fale, mas eu ajudo. Quando passa alguém com fome na minha porta, eu dou um prato de comida. Eu não posso ver alguém numa dificuldade que eu vou lá e ajudo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez alcançados por essa graça, e essa graça, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz, porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para as boas obras, elas nos seguirão. Uma vez transformados e alcançados pela graça, e eu dou graças a Deus, irmãos, em nome de Jesus, que glória a Deus que não tem crente com o nariz em pé, porque todo crente que se preza entende que foi alcançado pela graça de Deus. E não é o fato da gente falar, não, eu mereço, nariz em pé, é ruim. Porque a gente entende, meus amados irmãos, que na insuficiência nossa, Cristo nos alcançou. Que foi quando estávamos perdidos que Deus nos alcançou.
Foi quando julgávamos, queridos irmãos, esquecido por todos, que Deus nos olhou e nos alcançou. Essa graça alcançou a mim e alcançou a você também. E quando nós chegamos num momento como esse, a gente entende que nós fomos chamados por Cristo e alcançados por Cristo para andarmos em boas obras. O crente, ele anda nessa boa obra. Sabe o que é, queridos irmãos? Fazer o bem. E fazer o bem sem? Fazer o bem sem? Agora eu estou com um irmãozão aí, embaixador, gente da melhor qualidade. Cantamos aqui, relembramos. Pô, meu irmão, aí, tu tem um perfil que eu gosto, então eu vou te ajudar. Mas você não tem um perfil que eu gosto, então não vou te ajudar. E a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para andarmos nessas boas obras. Andarmos. Sabe o que é andar? É dia a dia. É de segunda a segunda. Se hoje, queridos irmãos, bate uma necessidade na tua porta, tu não pode ficar, queridos irmãos, impassivo a isso e dormir tranquilo. Como você pode dormir tranquilo se na tua casa, queridos irmãos, sobeja os bens? E muitas das vezes você estraga tanta coisa e no lado, um amigo, um irmão, tem tanta falta e você consegue dormir? Tem que ficar acordado, sentado um pouco, porque minha barriga está muito cheia. Eu durmo tarde. Dorme tarde por quê? Está orando à meia-noite? 1h da manhã? Não, pastor, comi demais. Estava esperando fazer a digestão. E outros com barriga roncando. Nós fomos chamados para andar nessas boas obras, para que nossos olhos pudessem ser diferentes, para que nossos ouvidos pudessem ouvir de uma forma diferente. E é quando nós entendemos isso, que nós entendemos, meus amados irmãos, que a graça nos alcançou. Foi graça, foi de graça, pela graça, mas houve um preço. Um preço de alguém que se preocupou com você. Quando talvez você pensou que ninguém mais ouviria as suas orações, Ele foi lá e te disse: não chores, confia em mim. E é isso que, como crentes, nós nos juntamos hoje para essa celebração. Celebramos o quê? Celebramos ter sido alcançados. Celebramos ter tido nosso coração mudado. Nós não queremos usar de maquiagem com Deus. Embora eu não tenha problema algum com maquiagem, tá bom, gente? Mas não é legal usar de maquiagem com Deus para esconder as nossas imperfeições. Com Deus, Ele sabe como nós somos. Um dia, queridos, a gente está com o espelho, né, Tati? Eu liguei a luz do espelho, irmãos, e eu enxerguei as minhas rugas. E eu falei: tô velho, Senhor. Eu olhei para os meus braços, eu vi que começou não pelo cabelo, né, mas pelos meus braços, os pelos brancos. Eu falei: Senhor, tô indo pelo caminho de todo homem. Mas se a gente não aprende a maior lição da vida, o que adiantou viver? Se nós não aprendemos, meus amados irmãos, que a vida não se consiste em sermos, termos, adquirirmos, porque a gente não consegue esconder o que nós de verdade somos diante de Deus. Aquilo que somos, Ele conhece. E é quando a gente chega a Ele, a gente fala: Senhor, olha minhas imperfeições. E Ele fala: eu te amo, cara. Pelo fato de te amar, é que eu ainda continuo investindo na sua vida. Há alguns anos atrás eu tive uma experiência que mudou demais a minha vida.
eu resolvi a depositar a minha insegurança e a minha falta de resposta naquilo que Deus pode fazer. Nós fomos chamados para um determinado lugar, e ali havia um jovem que estava ferido. Eu tenho certeza que era os últimos momentos da vida daquele jovem. E ele tinha feito um assalto, se esvaindo em sangue, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu errei, Senhor. Tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu não quis ouvir a sua voz, Senhor? Tem misericórdia de mim. E aquela voz foi ficando mais longe. Ele morreu e eu estava vendo aquilo. Eu falei: Senhor, por que o Senhor permitiu eu ver isso? Talvez foi para que eu entendesse de alguma forma que a história do ladrão da cruz era muito verdadeira. Porque muita gente que olhou, que viu, que talvez foi alvo daquele ladrão da cruz, pudesse dizer: ainda bem que ele foi embora. Mas quando a graça de Deus nos alcança, meus amados irmãos, aquele homem que estava fadado a passar uma eternidade longe de Deus, a graça o alcançou, ele reconhece isso, mesmo no último momento de vida, e volta para Deus. Queridos, é a graça. Eu não mereço, mas Ele me ama. Ele me ama e se preocupa comigo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu parei de questionar. Quando muitas das vezes alguém chegava e me chamava para um sepultamento e falava: olha, esse camarada aí, pô, eu falei: só Deus sabe o último momento da vida dessa pessoa. E eu não posso julgar. Deus sabe. Deus sabe. E gratos por sua graça, eu queria que nós pudéssemos estar festejando ao Senhor nesta noite, com a celebração da ceia do Senhor. E eu gostaria que nós pudéssemos estar voltando a cantar, juntamente com o Ministério de Louvor, se puder, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos diáconos presentes que pudessem assomar esse banco aqui do coral, por favor, nos ajudando, nos auxiliando nesse momento. E nós não vamos cantar piano, ouvindo o que estamos cantando, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Vamos, queridos irmãos,